Guardião. Aquele que guarda, que protege, que cuida. Guardião cuida de algo especial, cuida de alguém importante. Mas por que fazemos isso? Porque cuidar é mais do que um gesto, é sobre propósito. Os cuidados dos guardiões transformam processos, transformam empresas, transformam sociedades, transformam vidas. Nos nossos aeroportos, acreditamos que cuidar é um ato que transforma, porque os cuidados que oferecemos como guardiões têm o poder de elevar cada jornada, sempre. Cuidar é uma ação, transformar é uma consequência. O cuidado nasce das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso propósito. Cuidar é justo, é empático, é transparente. Mas cuidar não é necessariamente simples. Exige prática, dedicação e, muitas vezes, inspiração. Cuidar pode ser algo que já faz parte da essência de alguns, mas também é algo que pode ser semeado, cultivado e aperfeiçoado. Tudo isso através dos exemplos. E hoje vamos compartilhar alguns desses exemplos de cuidados que inspiram, exemplos de cuidados que transformam. Oi, gente, eu sou a Valentina Carvalho. Me chamo Álvaro, sou supervisor da base de Belém. E tenho 24 anos, sou agente de aeroporto na base de Belém. E eu fui convidada aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês e compartilhar um pouco dessa minha trajetória dentro da empresa. Minha história aqui na base de Belém, ela se entrelaça com a história da Valentina, né? Nós entramos juntos na empresa. Lá em 2017, eu entrei na Latam, eu era aprendiz ainda. Já era um talento enorme, né? A gente já observava. Quando eu entrei na Latam, eu ainda estava no meu antigo eu ainda estava de menino. Hoje, transicionei, né? Hoje eu sou Valentina. Tô muito feliz. E esse processo de transição da Valentina, eu participei de uma maneira muito ativa. E antes, fora da empresa, eu já vivia um processo de transição. Postava fotos já com roupas femininas, começou a se maquiar de uma maneira invejável perante as colegas, só que sempre fora do âmbito profissional. Mas dentro eu ainda tinha muitos receios, ainda tinha medo. A Latam trouxe para nós aquela roda LGBT. Eu chamei ela, ela se mostrou extremamente engajada e feliz, foi para lá. E quando eu tive a oportunidade de participar dessa roda de conversa, eu percebi o quanto que a empresa estava comprometida. Voltou cheia de ideias, voltou assim com outro gás. Foi quando eu me senti mais à vontade, me senti completa, segura para realmente viver na minha forma, ser quem eu sou de verdade. Me senti muito orgulhoso do que eu estava vendo, muito feliz por acompanhar aquilo. E me perguntou, e agora? E aí eu falei pra ele, agora eu tô bem, agora eu tô segura. E eu quero fazer esse processo, agora eu estou bem pra passar por esse processo dentro da empresa. E ele não contou, não mediu esforços e me ajudou de todas as formas possíveis. Foi atrás, falou assim, não, você quer, então a gente vai conseguir. Eu ainda não sei, eu não faço ideia como, mas a gente vai descobrir juntos. Foi quando eu abracei ela, eu falei para ela que aqui dentro, a partir de hoje, ela vai ser a nossa funcionária, Valentina. Falou assim, vamos atrás de ver a questão do seu uniforme. E eu vi ali uma oportunidade de fazer a diferença para a empresa, para a vida da Valentina, para a minha vida pessoal. A gente vai ver a questão do seu nome social no seu crachá também. O uniforme, cara, quando chegou o uniforme dela, a maneira como ela se vestiu maravilhosa naquele uniforme. E, não menos importante, a maneira como a gente verbalizou isso para a equipe, e ela foi totalmente abraçada.
Então eu sou muito grata ao Álvaro por ter me ajudado nesse processo. Que a única coisa que ela quer é ser ela. Isso, sem dúvida, deixou o processo ainda mais leve, ainda mais feliz, porque eu me senti extremamente abraçada. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. E perguntando, e aí, como é que tá? Como é que você se sente? Você tá bem? Como é que a equipe tá reagindo? Eu falei, não, tá tudo certo, a equipe reagiu super bem. A gente aprende com ela muito mais do que a gente possa ter a pretensão de ensinar. A gente já sofre muito fora, né? É porque não é fácil, né? Se tratando de um país aí que estatisticamente tem números horríveis com relação às pessoas que se assumem transexual. Então, ter esse abraço dentro da empresa, ser abraçada, ser acolhida dentro da empresa, que é parte da nossa vida, foi muito bom, tornou o processo ainda mais feliz e ainda mais leve. Eu tenho certeza que ela ainda vai voar muito alto. Então, obrigada, Latam, por essa política, por pensar na gente, por cuidar da gente. E obrigada a Álvaro por ter me ajudado tanto nesse processo e por ter feito esse processo ser ainda mais leve, ainda mais feliz. Muito obrigada. Meu nome é Giliardi, moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Sou Carol, amiga do Gili. Minha história começa no dia 2 de maio. O Gili é dos amigos da antiga, da velha guarda, da TAM. No dia 3. E eu acho que a história começou quando deu a enchente. E dali a gente conseguia ver a nossa casa debaixo d'água. Coisas que a gente esperou 30, 40 anos para quê? Eu falei com meu filho, vamos lá em casa. Ele, como é que a gente vai ir, pai? Tia, a gente tem que ir lá. A gente já salvou os cachorros, a gente tem que tirar a gata de lá, temos que tirar a tartaruga. Na verdade, também, além de salvar eles, eu queria dar uma olhada no nosso lar. E acho que falar do Gili é falar de superação, falar de amor à vida. E quando a gente voltou para casa, depois desses 40 dias, eu demorei um pouco para perceber que eu já não estava ficando bem. E a gente viu que realmente o Gili estava precisando dessa ajuda quando ele sumiu até das redes sociais. Eu já não queria mais estar ali. Na verdade, eu já não queria mais estar neste mundo. O mais louco é que às vezes a gente não imagina a importância ou o que significou uma pequena ajuda. Eu pegaria umas férias, eu me despedi de todos, dizendo que talvez eu não voltasse. O pessoal me ligou. E aí eu vim correndo pro aeroporto, dizendo que o Gili estava se despedindo. Mas não era o que eu queria. Era o que estava dentro de mim, me dominando. Tava todo mundo chorando, todo mundo desesperado. E com medo, porque fazia um tempo já que o Gili andava pelo saguão, com um olhar distante. E não é mais o mesmo menino Gili de sempre. Naquele dia, daí a minha amiga e colega Carol apareceu ali. Então a gente decidiu levar ele no psiquiatra. Acompanhamos, aguardamos a consulta médica. Fiz questão de ir até a farmácia com ele. E aí, desde lá, estou me tratando. Cada dia é uma vitória. Ele precisava dessa ajuda, desse empurrãozinho. Disso tudo eu tiro uma lição e quero dividir com vocês. Nunca percam a esperança. Ele teve vários hábitos modificados. Tá fazendo caminhada, corrida, né? Quem sabe um novo atleta. Nunca deixem de dizer que amam alguém. Como tua amiga, como uma colega, como alguém que quer o teu bem. Só tenho a agradecer
pela confiança e por ter permitido a gente te ajudar. Sou o Giri Giri, um sobrevivente das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Sou grato a todos. Obrigado. Olá pessoal, eu tô aqui para compartilhar minha história, falar sobre uma mudança significativa de vida que eu tive. Quando a Dani veio para o Rio para trabalhar comigo como supervisora, né, e eu como coordenadora aqui do Santos Dumont, a gente sempre estava muito envolvida, juntas, né, e toda vez que eu ia almoçar eu falava que ia fazer meu 1 a 1 com ela no almoço. Foi num acompanhamento 1 a 1 que eu tomei uma decisão. Já tinha mais de 40 anos que a Dani tinha essa vontade. Eu sou adotada, sempre tive muita vontade de conhecer minha família de origem. E um desses almoços a gente começou a conversar sobre vários temas e aí a gente sempre falava coisas da nossa vida, né, pessoal, obviamente, de desenvolvimento, e aí a gente entrou no mérito sobre família. Mas a única coisa que eu sabia era que eu nasci em São Paulo e que minha mãe era muito, muito pobre, por isso ela tinha me doado. O tempo passou, enfim, eu construí família, isso ficou guardado lá no meu coração, até que a minha mãe adotiva faleceu e eu comecei a pensar nisso novamente. A gente começa a correr atrás, vamos buscar informação, vamos cruzar dados de genética. Hoje em dia a gente tem várias pessoas da polícia, será que a gente não consegue achar? Eu falei assim, eu acho que não. Eu falei assim, Dani, não tem como. Que eu deveria usar todas as possibilidades, as opções que ela estava ali me incentivando. Eu escrevo até para o Luciano Huck, mas tem como sim. Conhecia o banco de DNA, que qualquer pessoa da minha família que porventura tivesse feito algum teste de DNA, por um motivo que fosse. E aí eu fiquei super feliz quando ela falou sobre o teste. Aí a gente vibrou falando, ela conversou e eu ficava assim, e aí Dani, veio o DNA? Chegou, e aí um dia ela virou pra mim e falou assim, Babi, saiu o resultado. E ela ficou muito nervosa pra abrir o resultado. Lá havia uma pessoa que tinha parentesco comigo, parentesco de 1º grau. Manda o nome dela, eu comecei a catar em rede social, Instagram, consegui achar 2 pessoas, né, com aquele nome. Ela era minha irmã e a minha mãe era a mãe dela. Falou assim, Babi, eu vou encontrar minha mãe. A minha mãe tinha me doado, né, com 16 anos e não tinha contado pra ninguém. Eu sabia o quanto aquilo era importante pra ela, o quanto que ela precisava, talvez de alguém dando aquela injeção de gás de vambora. Hoje a gente já se encontrou, minha família toda viajou pra São Paulo, nos conhecemos, conversamos, foi algo tremendo. Eu fiquei muito feliz no dia que ela falou pra mim que ela realmente tinha encontrado a mãe e que aquela moça realmente era a mãe dela e que ela estava indo lá pra família dela pra encontrar. É uma coisa que não tem, só eu sei, que não tem como explicar. Como podia ser, filha? Eu não tinha a menor ideia, não sabia como era o seu rosto. E tudo isso a partir de um acompanhamento 1 a 1, de uma conversa, de um incentivo. É como você tivesse nascido naquele dia, o dia que você chegou aqui. Parece que você nasceu naquele dia, sabe? Então isso pra mim não tem preço. Eu fiquei muito feliz de participar nessa história da Dani. E aí, a partir daí, você vê quanto a gente pode agregar na vida de uma pessoa. Eu admiro a Daniela como pessoa, eu admiro ela como mulher, eu admiro ela como mãe. E eu tenho certeza que ela hoje está muito mais feliz, sabendo que ela tem uma família. E feliz de fazer parte desse impulso aí, fazer ela buscar a história de vida dela. É como a mãe, quando a gente tem um filho, a gente esquece da dor do parto quando vê a cara do filho. E tudo que eu sofri no passado, quando eu vi sua cara, eu esqueci. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que trocar, a gente tem que realmente conversar e fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Essa é a minha história. Meu nome é
Lima, sou supervisor do HCC de Congonhas, período da noite. Meu nome é Araújo, eu estou como coordenador de Congonhas no momento. Eu me senti uma pessoa depressiva, não tinha mais vontade de ter os pequenos prazeres da vida. Supervisor muito inteligente, super bem avaliado. E ainda caí num vício de jogo, desses jogos online que hoje, enfim, um dia é bem comum. E acabou entrando em depressão, caindo no vício de jogos, esses jogos online. Infelizmente, quando a depressão ela é relacionada a algum tipo de vício, ela se torna 3 vezes maior, que foi no meu caso. É um vício tão besta que assim, você sabe que aquilo ali vai te tirar dinheiro, qualquer um de nós sabemos, né? E mesmo assim eu acabei sendo o meu refúgio, acabou sendo o meu refúgio ali de, sei lá, quando ganhava eu me sentia muito feliz, mas também quando perdia era 3 vezes pior. E a minha vida foi virando uma bola de neve e eu fui trazendo para a bola de neve todas as pessoas ao meu redor. Ele acabou perdendo a vontade de viver e veio atentar contra a sua própria vida. Eu fui caindo nisso cada vez pior, a bola de neve ela triplicou de tamanho, eu acabei também acabando com a confiança das pessoas ao meu redor, porque eles confiaram, estavam juntos, pedindo para eu me cuidar, e eu acabei voltando ao mesmo vício depois de, óbvio, voltar à depressão. Eu digo voltar não porque eu tinha saído, mas é porque em alguns momentos da vida você se sente bem, em outros momentos você vai se sentir mal. E aí vim e caí nessa situação novamente de vício de jogo, e agora muito mais pesado. E aí que a gente entra como espírito de guardião. Nós em nenhum momento pensamos em deixá-lo, em abandoná-lo. A gente tinha fé de que ele iria voltar e a gente ia cuidar dele. Juntando o vício, a minha depressão, a vergonha que era eu ter que mostrar isso para todo mundo. Todas as mentiras que eu contava para todas as pessoas que eu amava e que eu gosto e que estavam junto comigo, eu acabei tentando tirar a minha vida. Eu cheguei no hospital com uma morte cerebral, fiquei durante 1 dia e meio em coma e Deus me mandou de volta e hoje me deu uma segunda chance de viver. Ele realmente voltou, ele saiu dessa, ele veio, ele contou a história aqui para todo mundo no Setembro Amarelo. E tudo isso, o motivo de eu estar aqui, de estar feliz, tanto no meu lado pessoal quanto no meu lado profissional, eu devo, obviamente, à minha família, às pessoas, meus amigos que estavam comigo. E quando incluo família e amigos, eu também incluo as pessoas da Latam. Todos os meus amigos supervisores e principalmente Bianca e Araújo. O que a Bianca e o Araújo, como coordenadores, fizeram para que eu voltasse a estar na empresa e voltasse a confiar em mim, voltasse a confiar no meu trabalho. E estar aqui como eu estou hoje, dando esse relato para vocês, foi algo que eu e todos da minha família teremos uma dívida eterna. Esse é o Programa Guardiões, um espírito genuíno de cuidar das pessoas. Fica aqui a minha gratidão e o relato para vocês verem o quão é importante cuidar do ser humano, o quão é importante a gente investir em pessoas. Isso é uma cadeia. Eu também passei por um momento muito difícil aqui na empresa, pensando até em deixá-la, procurar novos ares, mas fui cuidado com muito carinho pela minha gestora, Bianca. E queria dizer que isso é uma cadeia. Enquanto um vai cuidando do outro, essas coisas vão virando uma cultura e hoje a gente já tem 5 anos desse problema. É isso meu relato. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte e ser um guardião Latam. Eu sou Evaldo Mendes Soares, trabalho no aeroporto de Salvador e hoje eu vou contar para vocês um episódio que ocorreu no início deste ano, no qual eu ajudei a salvar a vida da guardiã Vanessa. Estava com alguns colegas na salinha, almoçando e conversando, quando eu parei para tomar uma água. E geralmente eu chego nesse local, eu bato meu ponto, eu não fico ali, né? Eu bato meu ponto, saio, e nesse dia eu acabei me envolvendo na conversa com os colegas, eu mostrei algo no celular para alguém, e a sensação que dá é que eu fui colocado ali, né, na hora certa, no lugar certo,
E Vanessa estava sentada mais ao fundo, né? Com outra pessoa ao lado dela, que era a Valéria, e eu estava de costas para ela, né? E eu passei a ter dificuldade de respirar. Levantei, puxando o ar, tentando respirar. De repente eu ouvi a voz de Valéria 2 vezes. O que é isso, Vanessa? O que é isso, Vanessa? Aí eu virei, né? Quando eu virei, a Vanessa já estava se levantando da cadeira. Comecei a ficar roxa. Os colegas perceberam, começaram a ficar nervosos sem saber o que fazer. E eu aproximei dela, ela se aproximou de mim, ela tentou pegar meu braço, né? Foi quando o Evaldo veio atrás de mim e fez a manobra de Hennes. E aí foi daí que eu consegui fazer o movimento de desobstrução, fazendo com que eu colocasse a água para fora e voltasse a respirar. Ela foi voltar na 4ª tentativa e foi bem assim, bem emocionante. E a partir desse dia, Evaldo se tornou meu herói. Eu sei, a Vanessa, ela sempre demonstra que tem gratidão, mas assim, quando eu vejo a Vanessa, a minha sensação de gratidão é muito grande. Eu tenho uma sensação de gratidão, um espírito de proteção muito grande quando eu vejo a Vanessa. E, Evaldo, mais uma vez agradeço imensamente por você ter salvado a minha vida e oro todos os dias pela sua vida. Muito obrigada. Eu não imaginei que tudo isso, ia tomar uma repercussão que tomou, né? E realmente isso demonstra o quanto a Latam é humanizada. E, enfim, foi isso que ocorreu e eu sou muito grato por tudo que aconteceu.